gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gi, do canal Suculenta é Vida. E hoje, como eu havia prometido, né, eu venho para mostrar e falar de uma espécie de suculenta e assim por diante. Vou estar fazendo vídeos, sempre falando de uma, de acordo aqui com o meu cultivo, tá bom? Então, pessoal, hoje eu escolhi esta lindeza aqui, olha, que se chama Echeveria Derenberg. Olha bem, se vocês conseguem ver, né? Olha como ela é linda, olha a coloração. Ela tem esse tom, esse verde, né? Um verde um pouco pálido, né? Lindo, por sinal. Não é um verde escuro, é dela mesmo esse tom, tá bom? Ela está sendo cultivada no sol, plantada nesse vasinho aqui de porcelana, por isso a umidade do substrato demora um pouquinho mais para secar. Então, eu estou sempre assim, observando a rega dessa belezura, né? Porque como esse vaso demora um pouquinho mais para secar, é diferente. Eu tenho vários tipos de vasinhos, tá? Eu tenho de plástico, de barro, então fica aí a dica. A gente tem que estar sempre atento a isso, tá? Os vasos de barro secam com mais rapidez, os de porcelana demoram um pouco mais, o de plástico também demora um pouquinho mais. Então a gente tem que estar atenta para esses detalhes, né? Ela é uma echeveria originária do México. As suas mudinhas podem ser por folhas ou ela pode dar mudinhas aqui ao redor através de estolões. A minha nunca deu mudinha, tá? Ela é uma planta que ela não é nova aqui no meu cultivo, mas ela veio muito, muito pequenina, pequenina demais mesmo. E como eu cultivava debaixo do sombrite, ela deu um pouquinho de trabalho, ela não se adaptava, né? E não crescia, né? Também. E depois que eu resolvi tomar essa posição e colocá-las ao sol, né? Foi um risco, mas eu obtive resultados maravilhosos. Ela cresceu, olha só, tá? Ela não toma o dia todo o sol, tá bom, pessoal? Ela toma sol da manhã até mais ou menos 1 hora da tarde. E, inclusive, ó, ela tá virada pro lado que ela toma o sol, né? Tá vendo? Ela fica com as beiradinhas avermelhadas, né, no inverno, e aqui não tá tão avermelhadinha ainda, mas eu acredito que ela vai ficar avermelhadinha. As folhinhas são bem firmes, bem durinha. Essa roseta, ela está muito saudável, muito linda mesmo, tá? E para quem ainda não sabe sobre o cultivo de plantas echevérias, né, ou de suculentas, que valem para todas, tá bom, pessoal? Lembre-se que as regas, elas são sempre feitas quando o substrato está totalmente seco. É justamente por isso que eu estava falando, né, sobre o tipo do vaso, que demora um pouquinho mais para secar, outros secam mais rápidos, então vale aí a sua observação. Não existe essa que suculenta não gosta de água, porque elas gostam sim, elas precisam sim da água, tá? Então, sempre que o substrato estiver seco, você coloca o dedinho lá, tá seco, tá precisando de água, tá? Faz a reguinha aí, adubação de 3 em 3 meses, uma vez por ano, depende muito do adubo que você estiver usando, tá? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo falando sobre adubação também, tá? Então, elas gostam sim de rega, mas, por exemplo, você notou que hoje amanheceu seco.
você ainda pode esperar uns 2 dias para fazer a rega, tá bom? Ela vai gostar, ela vai ficar um pouco estressadinha, vai criar cores diferentes, né? Agradáveis, satisfatórias, né? Olha, essa daqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, ela tem um risquinho assim nas costas das folhas, né? Nas pontinhas, né? Por conta do sol, né? Do tempo que ela fica. E o que mais que eu posso falar sobre elas para vocês, né? Já falei que ela é originária do México, né? E que as equevérias, elas são assim mesmo, elas dão em formatos de rosetas normalmente, tá bom? E é isso. Eu queria deixar hoje para vocês essa boniteza. Queria também contar para vocês mais uma vez. Ela não tem necessidade de ser plantada. Ela pode ser plantada em latinhas, em plásticos, em vasinhos de barro, aquilo que você tenha aí na sua casa, desde que esteja com furos, tá? Estejam com furos aqui embaixo. Uma camada boa de drenagem e um substrato bem poroso, tá? Um substrato que quando você molha a terra desça por completo, né? Não fique com o solo encharcado, porque isso nenhuma suculenta gosta, de solo encharcado. Então, vocês tomem muito cuidado com o cultivo, tá? Você pode sim cultivar a meia sombra, pode sim cultivar debaixo de um sombrite, tá bom? Lembrando que elas criam aspectos diferentes, tá? Se ela tomar pouco tempo de sol, elas vão ficar estioladas. Para quem não sabe o que é estiolada, ela vai ficar esticada, as folhas vão ficar espaçadas, elas não vão ficar assim compactas como está essa daqui, tá? Com folhinhas bem saudáveis como estão essas, elas estão com folhas bem durinhas, bem saudáveis, né? E normalmente quando se cultiva em ambientes com menos sol, né? Meia sombra, elas ficam mais sensíveis, né? Só de tocar as folhinhas caem. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Eu cultivo já há muitos anos, né? É uma satisfação. Adoro minhas plantinhas, tá? Sempre cultivei a meia sombra, tá? Sempre foram bonitas e agora elas estão ainda mais bonitas desde que eu comecei a colocá-las no sol, tá? Lembrando que precisam de adaptações, que precisam de observações, né? E que ao longo dos vídeos eu vou falando aqui para vocês, né? Passo a passo, como que devemos proceder, né? Ao colocá-las para ser cultivada ao sol. Não são todas que dão certo e nem são todas que também são plantas de sol, tá? Vou estar também mostrando plantas de sombra, plantas que vocês podem cuidar dentro de casa, tá? Plantas que eu digo são as suculentas, tá? Então, pessoal, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar hoje sobre essa. Vou falar mais uma vez, Echeveria Derenberg, tá? Não encontrei muita coisa sobre ela nas consultas que eu fiz para falar um pouquinho sobre ela, mas sobre os cuidados são esses que eu falei para vocês, tá bom? Então, eu quero desejar para vocês muita vida, tá? Fiquem todos com Deus, beijos e tchau, tchau!